Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria celebrarmos o dia do Senhor, que alegria nos reunirmos para celebrar a Santa Eucaristia. Semana que começa com a Eucaristia é uma semana abençoada. Hoje, como o primeiro dia da semana, não é o fim de semana, é o começo da semana, nós começamos na presença do Senhor. Que alegria celebrarmos essa missa. Eu rezo missa todos os dias, né? Como padre, claro, eu rezo missa todos os dias. Mas o domingo tem um sabor especial. E que nós possamos, com esse mesmo gosto, com essa alegria, com essa disposição, nos colocarmos na presença do Senhor, para agora escutarmos a sua palavra e logo mais comungarmos do seu corpo e do seu sangue. Nós estamos celebrando hoje o 13º domingo do tempo comum. Na liturgia, o tema central que nos apresenta é a vida, o Deus que se apresenta como o Deus da vida. Na primeira leitura tirada do livro da sabedoria, nós vimos o escritor sagrado dizer que Deus não fez a morte, Deus fez a vida e fez todos para a vida. E de um modo muito especial a vida eterna. Mas o diabo, por inveja, ele então levou os nossos primeiros pais a pecar e assim então veio a morte a este mundo. A morte não é da vontade de Deus. Deus, o nosso Deus, é o Deus da vida. Um dia foram questionar Jesus, perguntando para ele se existia ressurreição dos mortos, e ele disse: o nosso Deus é o Deus da vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. E nós viveremos eternamente em Deus. A nossa vida não termina quando fechamos os olhos nesse mundo, mas vivemos eternamente para Deus. Por isso, então, ele diz no Evangelho, nós ouvimos duas histórias que meio que se entrelaçam uma na outra. Começa uma, no meio do caminho tem a outra história e depois termina a primeira, onde justamente nós vemos Jesus que restitui a vida àqueles que a estão perdendo. Primeiro, a filha de Jairo, que quando chega diante de Jesus diz: a minha filha está nas últimas. Ou seja, a minha filha está morrendo, a minha filha está terminando os seus dias. Com 12 anos, imagina, né? Uma criança com 12 anos, mas estava muito doente. E Jesus, então, ao ir ao encontro da menina para realizar um milagre, ele diz: eu vou para curá-la. A mulher que sofria de hemorragia vem e toca em Jesus. Vamos refletir um pouquinho sobre essa situação que aconteceu com Jesus, dessa mulher. Para o judeu, uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava num período chamado ela estava impura, período de impureza. O sangue para o judeu tornava as coisas impuras. Então a mulher, quando estava nos dias de fluxo de sangue, ela estava impura. E tudo e todos que ela tocasse também se tornava impuro. O sangue para o judeu significa a vida. Para eles, por exemplo, não se pode comer um animal com sangue, porque o sangue é a vida, né? Então, nessa ideia de que ela estava impura, assim como também a pessoa que estivesse com lepra estava impura. Se tocasse em alguém, aquela outra pessoa também se tornava impura. E o que Jesus faz? É interessante a dinâmica de Jesus, ele inverte a lógica. Na cabeça de um judeu, se a pessoa estava impura e tocava numa pessoa que estava pura, ele manchava a pureza do outro. E Jesus inverte, ele diz: não, eu que sou o puro, quando toco no impuro, eu purifico o outro. Há 2 dias atrás nós escutávamos o evangelho do leproso que se aproxima de Jesus e diz para ele: Senhor, se queres tens o poder de me curar. O que Jesus faz? Toca no leproso, ele não podia. Ele toca no leproso e diz: eu quero, fica purificado, fica curado, fica limpo. Essa é a palavra que Jesus usa. Então aquela mulher que estava impura, se ela tocasse em Jesus, para os judeus, Jesus estaria também impuro e deveria passar por todo o ritual de purificação, esperar 1 semana, depois teria que ir ao templo, oferecer um sacrifício, aí estaria puro novamente. Aquela mulher com medo, então, o que ela faz? Ela não toca em Jesus, ela toca na barra da sua roupa. Na barra da sua roupa e muito discretamente, diz aqui o texto, ela chega por detrás e toca na barra da roupa de Jesus. Porém, aquela mulher toca com fé.
A fé daquela mulher de saber que se ela chegasse em Jesus, se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E de fato isso acontece. Quando ela percebe que está curada, Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? Os discípulos deram 2 balançadas de cabeça e disseram: Jesus, Jesus, que pergunta é essa? Olha a quantidade de pessoas que está ao seu redor, uma multidão está empurrando, está encostando no Senhor, te comprimindo, o Senhor pergunta: quem me tocou? Um monte de gente. Mas não era essa a pergunta de Jesus. Jesus não estava perguntando quem esbarrou nele. Jesus não estava perguntando quem no meio da multidão acabou esbarrando e tocando nele. Jesus estava perguntando quem foi até ele para com fé tocá-lo. É completamente diferente. Ele diz: eu senti uma força saindo de mim. E aquela mulher cheia de medo, tremendo, porque poderia ser acusada, ela então se põe aos pés de Jesus e conta tudo o que aconteceu, dizendo que foi ela. E ali naquele momento Jesus faz a segunda parte da cura. Todas as curas de Jesus acontecem em 2 etapas. Quando desce aquele paralítico na frente de Jesus por um buraco aberto no teto, primeiro Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. Aí começam a murmurar: mas só Deus pode perdoar os pecados? Aí Jesus diz: para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, levante e anda. Sempre as curas de Jesus acontecem em 2 etapas. Jesus cura o corpo, mas Jesus também cura a alma. Então ele diz para a mulher: vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus não cura só o corpo, ele quer curar a alma. E aquela mulher que também tinha a sua vida se esvaindo, porque o sangue é a vida, e ela tinha uma hemorragia há 12 anos, ela percebe também que a vida volta a reinar nela. Aquela mulher que tinha experimentado passar por tantos médicos, passar por tantas situações e não melhorava. Aquela mulher que buscou todos os tipos de resposta humana para a sua situação. Quando ela teve fé, a resposta veio. Qual é a lição que nós aprendemos? Nós podemos nos aproximar de Jesus de 2 formas. Ou como aquela multidão que talvez até estivesse seguindo Jesus, escutando a sua palavra, talvez tivessem comido dos pães que Jesus multiplicou, talvez se emocionasse e se alegrasse quando Jesus contava as parábolas mais bonitas, mas só esbarravam em Jesus. Ou como aquela mulher que com fé tocou no Senhor. Há uma diferença muito grande entre esbarrar em Jesus, ocasionalmente eu me aproximo de Jesus, ou quando eu toco com a fé no Senhor. Como é que nós nos aproximamos de Jesus aos esbarrões? Quando nós vamos, por exemplo, à Santa Missa, participamos, ouvimos a palavra, nos alegramos, que bonito. De repente, quando eu saio da igreja, aquela palavra já não faz mais diferença na minha vida. Como aquelas pessoas ouviam as parábolas de Jesus e voltavam para casa e continuavam as suas vidas como se nada tivesse mudado. Nós podemos talvez até comungar o corpo de nosso Senhor, receber Jesus dentro de nós, mas eu volto para o meu lugar e as ocupações do dia já começam a tomar os meus pensamentos, eu vou me preocupar com a música, agora nós não temos mais, mas antes tinha os folhetos, eu voltava a mexer no folheto, eu vou conversar com quem está comigo e aquela comunhão já não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu só esbarrei em Jesus. Eu até me encontrei com Ele, mas Ele não mudou em nada a minha vida. Eu volto para casa, essa palavra de Deus que eu ouvi não repercute em mim durante a semana, não muda a minha vida. Eu me encontrei com Jesus aos esbarrões, mas se nós tocarmos no Senhor, se nós tocarmos nele com fé, e aqui nós podemos tocá-lo no sacramento, aqui nós podemos tocá-lo pela graça, no seu corpo e sangue, alma e divindade, pela palavra, pelo Espírito Santo que está em nós. Se nós tocarmos no Senhor, Ele pode mudar a nossa vida. Mas isso vai depender da nossa fé. O Jesus que estava passando pelo meio da multidão era o mesmo. As pessoas esbarravam, outros tocavam, mas aquela mulher, quando ela tocou, uma força saiu de Jesus e a curou. Por causa da fé dela. Porque o Jesus é o mesmo. Eu sempre digo uma coisa, isso para minha confusão e para minha vergonha. O Jesus que São Pio de Pietrelcino comungava era o mesmo que eu comungo, porque eu não sou tão santo quanto ele. Eu, padre, estou dizendo eu.
O batismo que São Paulo recebeu foi o mesmo batismo que eu recebi, porque eu não sou tão santo igual São Paulo. Porque eu ainda não permiti que a graça de Deus agisse em mim. Porque talvez eu esteja vivendo a minha vida aos esbarrões em Jesus, mas ainda não toquei nele. Ainda não toquei nele com a fé que essa mulher tocou. Ela foi decidida. Ela já foi pensando, se eu tocar na barra da roupa dele, eu sei que eu vou ser curada. Ela já sabia antes da cura acontecer que ela seria curada. Ela não fez a experiência primeiro para depois acreditar que Jesus podia curá-la. Ela já sabia. Ela nunca duvidou. Quando Jesus passar aqui, pensava ela, eu vou tocar na barra da roupa dele, ele não vai nem perceber, mas eu ficarei curada. Mas ele percebeu. E ele se alegrou. E depois ele continua o caminho, escutando a notícia de que a menina tinha morrido, ele disse para o pai, calma, tenha fé. E chega lá na casa, pega a menina pela mão e levanta. Jesus é o Senhor da vida. Aquela primeira mulher estava também perdendo a sua vida, esvaindo em sangue. Jesus restaura a vida dela. Essa menina que já estava atravessando os umbrais da morte, Jesus restaura a vida dela também. O Senhor é o Deus da vida. Quando a nossa vida parecer que está se esvaindo, quando a nossa vida parecer que está prostrada no chão, Jesus nos pega pela mão e nos coloca de pé. Jesus vai dizer para nós também, levanta-te, põe-te de pé. Porque de pé é a postura de quem louva a Deus. De pé é a postura de quem está de prontidão para fazer a vontade de Deus. É tão bonito quando nós vamos começar a Santa Missa e nós nos colocamos de pé para louvar a Deus, para engrandecer o nosso Deus. Quando escutamos o Evangelho, escutamos de pé, atentos à palavra do Senhor. É assim que Deus nos quer. Deus nos quer de pé, nesta vida. E quando nós fecharmos os olhos para essa vida, quando encerrar os nossos dias nessa vida, existe uma eternidade que nos espera. E meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca se esqueçam que existe um céu nos esperando. Todos os males desse mundo começam quando nós nos esquecemos que nós somos feitos para o céu. Todos os males desse mundo começam quando nós nos esquecemos que existe um céu. Sabe por quê? Porque nós queremos tudo aqui nesse mundo. Eu não consigo perdoar uma pessoa que me ofendeu. Eu digo, sabe por que você não perdoa? Porque você esqueceu que existe o céu. Porque diante de uma eternidade inteira, uma palavra que falaram para mim se torna tão pequeno. Eu não preciso ser honrado nesse mundo, eu não preciso de recompensa nesse mundo, a minha recompensa é o céu. E quando eu me lembro que ele existe, as coisas desse mundo são tão pequenas. São Paulo sofreu naufrágio, São Paulo sofreu apedrejamento, foi açoitado, foi chicoteado, sofreu feito um cão. E ele dizia, sofrimentos dessa vida nem merecem ser comparados com a glória do céu. Ele não esquecia do céu. O nosso Deus é o Deus da vida, e a vida que Ele quer nos dar é a vida eterna. Qual é a vida eterna? É a vida do eterno em nós, a vida de Deus em nós, onde nós vamos para sempre desfrutar da sua presença. Tem pessoas que morrem de medo da morte. É redundante, né? Morre de medo da morte. Tem aquela brincadeirinha que às vezes algumas pessoas fazem em retiros, né? Pergunta para as pessoas, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí diz, quem quer ir agora? Aí todo mundo abaixa a mão. Tem gente que morre de medo da morte. A morte é uma Páscoa. A morte é uma passagem. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã. Ele era doido, né? São Francisco de Assis era tão santo que era doido. Irmã morte corporal. Tem uma comparação que eu faço quando eu celebro as exéquias, quando eu vou rezar com a família no falecimento de alguém, para nós tentarmos entender um pouquinho de como é a vida eterna. Não sabemos, mas para nós tentarmos entender um pouquinho. Se nós pudéssemos perguntar para uma criança que está no ventre da mãe, se aquela criança gostaria de sair lá de dentro, ela diria que não. A criança não quer sair do ventre da mãe. Lá dentro a criança está alimentada, está segura, está numa temperatura ideal. Para a criança está ótimo lá dentro.
Os psicólogos dizem que é um grande trauma o nascimento, porque nós somos arrancados de um lugar que nós estamos seguros. De repente nós nos deparamos com esse mundo todo. Para aquela criança, a barriga da mãe é o mundo todo. É o mundo. E aí quando nós nascemos e vemos a imensidão desse mundo, nós falamos, poxa vida, né? Como que eu pude um dia pensar que aquilo era o mundo? Como eu pude imaginar que ali eu estava tranquilo e seguro, diante desse mundo inteiro? Quando nós nascermos para a eternidade, vai ser assim também. Nós vamos olhar para esse mundo e vamos dizer, como eu imaginava que aquele pedacinho tão pequeno era o tudo. Como eu podia imaginar que eu estava tão seguro naquele lugar tão pequeno, diante da imensidão da eternidade. O Deus da vida nos espera que nós vivamos aqui uma vida plena, uma vida feliz e alegre, para que depois vivamos com Ele eternamente, na vida eterna com nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.